Eu sou o Tiago Zaidan, professor da Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios do Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa. Aqui estamos respondendo a questões de concurso público na área de comunicação organizacional. Leia o texto a seguir e assinale com verdadeiro ou falso as afirmativas. Então, seria ingenuidade negar o papel dos jornais de organizações na difusão do modo capitalista de produção. Porém, é interessante verificar os pontos de fuga. Nem sempre o receptor lê aquilo que a organização pretende dizer em sua mensagem. Muitas outras leituras são elaboradas por ele. Existe um contexto que abriga tanto o jornal quanto o trabalhador, e a mediação daquele em relação a este não apaga outras verdades constituídas. Há que se considerar ainda que o trabalhador tem sobre a organização a que está ligado o olhar do cidadão incerto em uma comunidade maior, fora dos portões da fábrica. Esse trecho, presente no enunciado da questão, foi retirado deste livro, o livro de Marlene Branca Sólio, Jornalismo Organizacional, Produção e Recepção. A referência completa do livro segue na descrição deste vídeo. Mais especificamente, o trecho presente no enunciado foi retirado desta página aqui do livro. Na sequência, após o enunciado, a questão traz as afirmativas. E aí nós precisamos julgar se é verdadeiro ou falso. É interessante notar que algumas dessas afirmativas foram retiradas quase que literalmente da mesma página do livro. Da mesma página onde está o trecho que está presente no enunciado, a questão também tirou outros trechos para elaborar as afirmativas. A primeira afirmativa, por exemplo, a comunicação empresarial não deve ser simplista ao categorizar públicos somente em interno e externo, pois há diversas mediações que atravessam esta mídia, inclusive fora do ambiente corporativo. E, de fato, essa classificação dicotômica entre público interno e público externo, há autores que ainda incluem o público misto, de fato tem caído em desuso cada vez mais. Muitos autores têm preferido, inclusive, utilizar o conceito de targets para se referir aos diversos públicos de alguma forma linkados à organização. Se nós formos no livro, nós vamos encontrar naquela mesma página esse trecho aqui. Em primeiro lugar, evidencia-se simplista a categorização de públicos em interno, externo e misto. E, em segundo, percebe-se uma série de mediações atravessando a leitura desse jornal. Então, quase que ipsiliter. Então, a primeira afirmativa é verdadeira. Transmitir a cultura e a política organizacional ao empregado usando o meio de comunicação empresarial implica assimilar valores, costumes e formas de expressão. Esse trecho também foi retirado do livro. Eis aqui, transmitir a cultura e a política organizacionais ao empregado, usando o jornal, implica assimilar valores, costumes e formas de expressão e manifestação. Isso é muito comum nos concursos públicos, nas questões técnicas de comunicação organizacional. As bancas utilizarem livros referenciais, como é o caso deste, e muitas vezes extraírem desse livro quase que literalmente os trechos que vão estar presentes na questão. Por isso que é tão importante consultar, ter acesso a esses livros referenciais. A produção da mídia organizacional, bem como sua recepção, devem ser criteriosamente planejadas de modo a manter os acertos e corrigir as falhas de comunicação. Essa é uma afirmativa bem óbvia, né? De fato, não apenas a mídia organizacional, como toda a comunicação organizacional, deve ser planejada e também deve haver a previsão de acompanhamento do processo para que possam ser feitas avaliações e, eventualmente, a correção de falhas que forem encontradas ali pelo caminho. Então, essa afirmativa aqui também é verdadeira. A quarta afirmativa, por pontos de fuga, o texto refere-se a um escapismo da pressão profissional que a comunicação empresarial proporciona a seus colaboradores. Para julgar essa afirmativa aqui, basta voltar ao trecho do texto presente no enunciado da questão. Essa afirmativa aqui é possível de ser respondida apenas com interpretação de texto. Esse trecho aqui está no enunciado, é um trecho do livro. O que são esses pontos de fuga, segundo o trecho do livro? Nem sempre o receptor lê aquilo que a organização pretende dizer em sua mensagem. Muitas outras leituras são elaboradas por ele. Este é o ponto de fuga. Na afirmativa, ele diz que o ponto de fuga refere-se a um escapismo da pressão profissional que a comunicação empresarial proporciona a seus colaboradores. Está falso, não está batendo com o que está no trecho do livro, que inclusive foi disponibilizado no enunciado da própria questão. E por fim, a última afirmativa, a ética jornalística na comunicação empresarial deve submeter-se somente à empresa a que atende, pois há outros veículos de informação com editoriais diferentes. Aqui diz que a ética jornalística na comunicação empresarial se submete somente à empresa, aos interesses da empresa a que o jornalista atende, o que é falso.
Basicamente, o que ele está dizendo nessa afirmativa aqui é que no trabalho do jornalista, no contexto da comunicação empresarial, vale tudo, desde que esteja submetido aos interesses da empresa a qual ele está atendendo. Então é falso também. Então, definido quais as afirmativas verdadeiras e falsas, é só buscar a alternativa correta, no caso, a letra D.